Tá bom. Bom, minha tela, boa noite. A tela do Spawn aí tá para vocês, pessoal? Tá compartilhada? Show. Valeu. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, tá? Então, essa é a aula 7, mas refere-se ao laboratório 8, né, tá? Então, a gente vai trabalhar hoje, vamos configurar as coisas básicas, tanto do player quanto dos inimigos, na verdade, Spawn, né? Tá bom? É que a gente vai desovar principalmente os inimigos, né? Mas também quando o player for morto, né? Tá bom? Então, o gameplay, apesar de a gente já fazer um game manager na aula de hoje, tem a ver mais com a inteligência artificial, né? Jogabilidade, que é o inimigo perseguindo o player, né? Tá? Hoje a gente vai fazer as funcionalidades básicas, né? Bom, básicos. E aí, na semana que vem, a gente, na verdade, finaliza com a jogabilidade, né? Tá bom? Bom, então, mas o legal é que hoje a gente vai trabalhar com coroutines, né? Certo? Eu já tem várias receitas padrão do Unity, né? Tá bom? Que a gente vai usar hoje, né? Certo? Então, primeira coisa que a gente vai comentar, né? É o Design Pattern Singleton, né? Então, esse padrão de projeto, tá? Uma forma, uma arquitetura, né? Tá? De criar soluções, certo? Então, você reutiliza classe, tá bom? Para uma coisa que vai ser mais comum no game. Por exemplo, os inimigos, né? Ou mesmo o player, tá? A gente vai, por exemplo, poderia ser multiplayer, tá? Podia ser, né? Então, esse padrão singleton, né? Qual que é a ideia, né? A definição dele do C# da Microsoft é isso daí, tá? Garantir que uma classe tenha somente uma instância, fornecer um ponto global de acesso. Então, senão você começa a ter várias cópias, né? Várias entidades, eu diria, né? Ou várias versões da entidade. Isso pode gerar problemas. Então, singleton, né? Ele gera uma instância única, certo? Para isso, a singleton implementa uma instância, né? Certo? Uma instância só, uma instância, né? Tá? Que todo mundo que quer trabalhar com esse objeto tem que acessar essa mesma instância, certo? Então, no fundo é isso. Ele sobe uma e fica só nela, tá bom? Essa é a ideia da arquitetura singleton, tá? E para que a gente vai usar isso, né? Então, vamos lá, os prós, tá? Os prós e contras, então, de novo, na Microsoft, né? Então, prós, uma arquitetura, tá? Não é uma arquitetura de sistema, é uma arquitetura de programação, né? Tá? De implementação, no fundo. Vamos lá. Acesso controlado à instância única, tá? Então, só tem uma, né? Certo? Então, espaço de nomes reduzido, então não precisa ficar inventando nome, né? Certo? Nem números para eles, né? Certo? Permite refinamento de operação e de representação. Então, aí eu diria que tem que pensar com mais calma, né? Então, refina. Tudo que você tem que pensar com mais calma, dá um refinamento, certo? E logicamente, a implementação fica mais assim... fica um pouco diferente. Não é uma implementação assim que você resolve de uma primeira olhada, né? Tá bom? Então, número variável de instâncias, mas sempre com uma só na máquina, certo? Então, você tem múltiplas... você pode ter várias coisas subindo, mas sempre só uma na máquina, certo? Mais flexível que direto trabalhar na classe. De fato, a prototipagem via classe, ela é um blend, você vai construindo. Mas tem que tomar cuidado para você não ficar fazendo um monte de coisa saturando a memória, colocando objetos no ar, né? Objetos no ar desnecessários e atrasando a máquina, poluindo a memória e fazendo o sistema ficar... pode dar problema, né? Pode dar problema. Objetos que você não tem controle direito, eles podem dar problema, pode derrubar a máquina,
sistema pelo menos, e pode dar errado o código, né? Tá? Contras. Então, tem alguns prós. Contras. O estado global, né, gera um problema que o estado global gera um problema que tem que pensar maior, né? Tem que passar com mais, tem que pensar amplo, né? Tem que pensar grande, tá? No sistema inteiro. Não dá para ser abstrair de tudo, certo? Pode acontecer que você acabe utilizando o singleton de forma desnecessária, né? Tá? Então, a pessoa que fica um pouco presa, né? Tá bom? No nosso caso, não, porque é uma coisa simples, mas pode ser que você fique um pouco presa, tá? Muitas pessoas não gostam de singleton, tá? Então, para desenvolver game, tem gente que gosta e gente que não gosta. Então, eu já peguei, né? Designers, programadores designers, que nem citavam, né? Então, mas tudo bem, né? Na vida como na vida, né? Se você implementar um game em singleton, tá? Tem que ser. Então, logicamente, uma outra versão dele, né? Uma outra, versão 2.0 de outro ano, tudo bem, mas você fazer costura, né? Update da mesma versão é complicado. Então, tem que pensar direito, né? Quando vai fazer. Se faz com singleton, é melhor que aquela versão, as releases dela sejam. Se for de 2 para 3, beleza, é outra versão, né? Então, mas se você vai fazer melhorias na sua versão e você quer mudar isso, complicado, tá? A reversão disso aí pode gerar muitos problemas, tá? Então, a reversão é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Então, pode ter um pouco mais de complexidade no teste, né? Porque exatamente como ele é feito para otimizar a máquina, né? Tempo e a memória, tem que tomar... Bom, tem que testar melhor, né? Certo? E pode ser facilmente quebrado? Sim, porque se você ataca o singleton, né? Então derruba muita coisa, tá? Porque ele é uma instância só, né? Tudo que é feito em singleton, se você atacar, se você derrubar né? Aquele objeto, né? Então você derruba muita coisa, tá? Ok? Tá bom. Então não tem... Não é nem O, tal, e também não é U, tal. Então tem prós e contras, certo? Num game, né? Então, vamos lá, num game, né? Então, ele fornece um ponto de acesso unificado, né? Mantém valores acessíveis globalmente. Então, isso aqui concretamente, né? É bom, né? A gente até usou já alguma coisa, não singleton arquitetura, mas na verdade, pontos dano é isso, né? Tá? Então, é um preview do que seria o singleton, tá? Então, é uma variável lá que a gente cria numa abstração, certo? E no keyword abstract, né? Que você vai acessando no caractere, que você vai acessando de outras classes, tá? Seria um prefab do singleton, tá? Então, qualquer pedaço de código em todo game pode acessar esses dados do singleton, só que é sempre mesmo aquele lugar, né? Tá? Embora isso possa parecer uma coisa boa, né? Então, se tiver 20 classes, tá? Que competem, né? 20 classes, depois vários objetos que competem para acessar aquele negócio lá, pode dar problema, né? Então, nosso game aqui, ele é um game monoplayer, tá? Então, mas um game multiplayer tem que tomar cuidado se você vai querer usar esse negócio aí, tá? Outra desvantagem para não dar problema, né? Outra desvantagem de usar singleton é que temos menos controle, exatamente. Então, a gente tem muito menos controle, tá? Então, imagine que o nosso jogo está no meio de uma parte de código pesada, de parte gráfica, tá? Então, quando de repente um singleton foi criado, é instanciado. Então, já foi instanciado, tal, e de repente ele sobe, né? O jogo engasga, tá bom? Então, ele pode engasgar. Então, a parte de tempo real, tem que tomar cuidado se o singleton não sobe no momento tempo crítico, tá? Bom, mas vamos usar o singleton aí, né? É a sugestão aí da referência que a gente está usando, né? Tá? E é uma arquitetura que vocês estão conhecendo, ou que já conhecem, que vamos usar aqui, né? No nosso RPG, tá bom? A gente vai fazer a classe RPG Game Manager, o nosso Game Manager central, né? Vai ser o singleton, tá bom? Porque a qualquer momento queremos apenas um controlador, né? Coordenando a lógica do jogo. Então vai ter só um cara chefiando,
tá? E depois, a gente não vai ter problema de desempenho. Então, quando carrega, né? Então, não é uma coisa gráfica que vai sendo renderizada, tá? Então não vai ter esse problema de travar, né? Tá? Ou de detecção de colisão, né? Então, a gente vai subir no start, né? Tá bom? Ou equivalente, no setup, né? E depois, cada singleton contém lógica para evitar outras instâncias do singleton. Então, a gente vai ter uma lógica dentro dele. É normal isso aqui, a gente vai fazer bem normal. Se quiser alguma coisa, por alguma razão, subir a mais, ele vai destruir, tá? Ele só deixa uma e destrói as outras. Então, é para manter o singleton, certo? Ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, os destroy que vão aparecer aí, né? É por causa que para manter só uma instância, certo? Tá bom. Então, no nosso RPG Game Manager, né? A gente vai usar... aqui eu tenho esse System Generic, a gente não vai usar, o System Collection vamos usar, mas eu esqueci de apagar, tá? Então, aqui o primeiro vai usar, mas o segundo não vai usar, né? Estou usando nesse momento aqui, só o Unity Engine, né? Mas essas duas, a primeira a gente vai acabar usando. Então, a ideia é criar um Game Manager, né? Na hierarquia, tá? Será que eu escrevi isso aqui? Não escrevi, então bobiei. Então, a ideia é criar, né? Na cena do jogo, na hierarquia do jogo, você coloca lá um RPG Game Manager, tá? Bota um Create Empty, né? Um Game Object vazio, tá? E cria em cima dele, né? Um script, adiciona o script, o mesmo nome, né? RPG Game Manager, tá bom? E ele é da... Só que aqui, né, pessoal, em vez de ser nos monobehaviors, tá? Esse aqui vai ser um script que concretamente herda, né, de monobehavior. Então, mas a ideia é criar um script, um diretório, subdiretório, uma pasta em scripts chamada managers, tá? Controladores, né? Managers. Então, você coloca, salva, né? Depois organiza esse RPG Game Manager, scripts.ss, nessa pasta scripts/managers, tá bom? É uma questão de organização. Poderia ficar em monobehaviors, né? Mas para organizar melhor, né? Tá? Boa prática de programação, né? Tá bom? Então, aqui, né? Então, a gente tem uma static, certo? Uma public static, então, já é um lugar fixo da IORA, certo? E eu inicio que lá não tem nada, né? Tá? Está nulo. Instância compartilhada vazia, certo? Nula. Awake, ele vem antes de start. Então, no runtime, no ciclo de runtime do Unity, tá? O que é Awake é um entry point, né? Awake é um entry point para, por exemplo, se eu tiver controladores de, né, pads, né, gamepads diferentes, interfaces diferentes, VR e tal, né, hardware diferente, placa gráfica diferente ou ambiente gráfico diferente, é no Awake que eu devo despertar, porque o Unity garante que a primeira coisa a subir no sistema é isso daí. Então, a gente está usando a função Awake, né, tá? Para quê? Para garantir que o gerenciador, né? O gerenciador é a primeira coisa que vai subir. Então, olha lá. Ele desperta, né? Tá? Então, se tem alguma, se essa variável, né? Se esse ball, né? Instância compartilhada, desculpa, ball não, esse objeto, instância compartilhada, ele for não nulo, tá? Se tiver alguma coisa. E essa cara que está querendo subir, né? A ideia é destruir, tá bom? Então, destrói game object. Então, por quê? Porque já tem alguém. Então, se já tem alguém controlando, eu vou ter que destruir quem está querendo entrar, certo? Else, se não tem ninguém, né? Tá? Não tem ninguém lá controlando, então a instância compartilhada é esse cara aqui. Então, subiu um RPG Game Manager, tá bom? Então, lembrar que essa classe está associada, esse script já está associado ao Game Object Empty, né? Mas na hora que eu tentar subir, né, outro, se não tem nenhum, sobe esse. Fala que
quem vai compartilhar essa instância é esse objeto mesmo. Se tentar outro subir, né, por alguma razão, ele vai ser destruído. Tá? É esse que faz essa, por enquanto, está fazendo esse gerenciador, tá bom? E aí, no start, tá bom? Setup da cena, e por enquanto está vazio, então é só isso. Então, no start vem depois, né? Então, a wake vem primeiro, né? O start, ele cada vez que o objeto sobe, de alguma forma, ele dá start. Aquele lá, no awake, ele logicamente também é quando o objeto quer subir, mas ele sobe antes do start, tá? No fundo, ele garante que sobe antes do start, tá bom? Por enquanto, o setup scene, o start está chamando de setup scene, e não tem nada por enquanto. Daqui a pouco a gente vai colocar coisa nele, tá? E aí, pessoal, né? Então, o que a gente vai fazer, né? Vai criar isso aqui, bom, depois tem umas figuras aí, mas eu tinha posto o player bem no meio da tela, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou imaginar que o player está num canto, eu vou deixar ele mais na parte direita inferior, e os inimigos vão estar na parte esquerda superior. Então, a ideia é que fique um pouco longe. Então, um vem por baixo, outro vem por cima, tá bom? Depois, o inimigo vai vir, por uma inteligência artificial, vai vir correndo atrás do player, né? Tá? Mas o ponto de spawn ponto de spawn dos dois é diferente. Por enquanto, o que eu vou fazer aqui, né? Vou fazer um prefab, que é um ponto de spawn. Então, o que é isso? Pode ser tanto esse aqui é o prefab. Então, é uma preparação de spawn, né? Que pode poder servir ou para o player ou para o inimigo, ou outras coisas, outros caracteres, tá? Ok? No caso, no nosso jogo só tem 2, mas poderia ter mais, tá bom? Poderia ter mais inimigos, né? Provavelmente vai ter, né? Tá bom? Então, aqui a gente não usa, de fato, a gente não usa nem o System Collections, nem o System Collections genérico, só o Engine, tá? Então, aqui sim, coloca esse script como dentro de MonoBehavior, daquele diretório Scripts MonoBehaviors, né? Então, de novo, né? Você cria na hierarquia um game object vazio, empty, né? E bota ele como ponto spawn, tá? E aí cria adiciona um script que chama de ponto spawn, né? Também, e associa a esse objeto empty, tá bom? O que vai ter essa classe aqui, né? Então, vamos lá. Um prefab, né? Public Game Object, né? Um prefab para spawn. Então, um objeto prefab, a gente vai fazer spawn, né? Tá? Vai começar a surgir no game, né? Tá bom? Um float, uma variável float, que vai ser o intervalo que isso vai acontecer, tá bom? E em start, né? Desse script. Se o intervalo de repetição é maior do que 0, tá? Invoke repeating é uma função pré-definida do unit, tá? Podia ter colocado uma descriçãozinha dele aqui, esqueci, tá? Mas basicamente ele pega, né? Esse prefab, né? Que foi definido, tá? E tem um delay, que aqui acho que no caso é 0, né? E ele faz isso intervalo a intervalo, tá? Então, tudo bem? No caso aqui, esse float, a gente definiu o intervalo de repetição aqui, certo? É isso que ele está fazendo. Então, ele despertou, e aqui no caso, desperta quantas vezes for necessário, tá? Ok. Se eu colocar 0 aqui, ele desperta uma vez só, né? Tá? Se eu colocar 10, é segundos. Desperta cada 10 segundos. Aí, né? Esse spawn, né? Esse objeto spawn, tá? Eu vou, aqui no fundo vai ser vou criar, né? Como um prefab, tá? O que eu faço com ele? Eu associado a esse game object empty, né? Tá? Então, vamos lá. Se esse prefab, né? Para spawn, esse objeto é nulo, instancio um novo, né? Então, return instantiate, tá?
pego um prefab para spawn, que já tá configurado lá, tá? Na posição que está configurada e sem rotação. Quaternary ident significa que é sem rotação, tá bom? Se eu tenho, perdão, esqueci. Se eu tenho um prefab salvo lá, ele vai fazer isso, né? Senão não. Se não tem, eu não tenho como fazer spawn. Se eu coloquei lá um inimigo, um player ou alguma outra coisa para fazer spawn, ele vai fazer spawn. Se não tem nada, ele retorna. Não, então eu estou chamando uma função que não consegue fazer nada, certo? Tá bom? Então, a ideia é posicionar, por exemplo, eu falei que eu posicionei aqui, né, nesse canto aqui, tá? Então, não sei quanto é que foi, mas acho que a x era menos 3, menos 4, e o y era menos quase 3, tá? Desceu para cá, certo? O problema é que esse cara aqui não enxerga, né? Por quê? Porque ele é um ponto de spawn, então não tem nada, né? Pode acontecer que você não tenha nada, né? Então, para você, no design do game, enxergar ele, tem que vir aqui no inspector deles, lembrar que é o Game Object Empty, né? E no inspector dele, tem nesse ícone do cubinho aqui, você clica nele e aparece um ícone, selecionar um ícone, porque você pode pegar o nome do prefab, o nome do objeto que está lá na hierarquia, e aparecer. Então, eu selecionei esse daqui, tá? Amarelinho aqui. Então, aí, olha o que acontece, né? Aí, ó. Aqui lá era o, né? Aqui é o meu. Menos 2,84 e menos 1, tá? Então, eu selecionei esse ícone aqui, ó, apareceu aqui, né? Aquele cubinho apareceu aqui, apareceu o amarelinho que eu selecionei, né? Então, aparece o nome que eu coloquei, né? Ponto spawn do player, tá? Aparece aqui. Esse aqui é na minha scene, tá bom? No game ainda não aparece, né? Vírgula, vou mostrar. Tá bom, Gilmar. Gilmar não, Wesley, né? Tranquilo, essa aula deve acabar antes, em geral a gente tem acabado a aula em 1h15, assim, tal, tá? Então, certo? Então, se eu associei o prefab para spawn, vai ter spawn. Se não associei nada, não vai ter spawn, certo? E para mim enxergar que ponto que está na scene, eu tenho que clicar aqui, configurar o que eu quero enxergar, tá? Aí eu enxergo o nome do objeto e essa, né? Se eu quiser ver no game, na aba game, tá? Eu tenho que vir, eu não posso colocar em Maximize on Play, tem que deixar numa tela pequena, tá? Eu descliquei o Maximize on Play, e aí eu vejo essa abinha Gizmos aqui, tá? Então, se eu clicar no Gizmos, aparece. Então, no próprio game, que eu tiver dentro, né, ou no Play, ou mesmo na tela do game, né? Na tela na aba do game, eu, não colocando no Maximize on Play, eu boto no Gizmos aqui e aparece, tá? Bom, mesmo que lógico, se tiver no Play, ele vai maximizando a venda, mas se não tiver no Play, pode estar clicado aqui que vai aparecer, tá bom? No Gizmo, na tela não, na aba do game, tá? Ok? Então, eu esqueci de mostrar aqui aqui, esqueci de mostrar que eu tinha lá um objeto empty que eu chamei ele de player spawn point. Aqui é o livro. Eu coloquei player spawn ponto, tá? O ponto de spawn do player. Tá? Eu botei em português, tá? Mas a tela aparece igualzinho. Aqui. Configurando o prefab do ponto spawn do player, tá? Então, aí, né? Logicamente, pessoal, se eu criei um objeto lá, coloquei na hierarquia e coloquei ele com o ponto de spawn, né? Na hora que eu for salvar esse ponto na hierarquia, tendo associado um player, né? Tá bom? Então, eu coloquei o ponto de spawn é um prefab. Eu salvo ele como prefab, do jeito que tá. Aí eu coloco, deixo lá ou apago e coloco de novo. Então, se eu coloco na hierarquia de novo e associo a esse ponto de spawn um objeto player e vou salvar no prefab, agora eu salvo ele como prefab de ponto de spawn de player, né? Certo? Player.spawn, porque não é mais um ponto de spawn genérico, mas é um ponto de spawn que já tem associado um objeto player,
Tá bom? Então, é o que eu fiz aqui, né? E como é que é? Dei play, né? No game, mas ainda não chama, tá? Por quê? Porque a gente não chamou esse cara aqui é uma classe, né? Um método de uma classe, mas ele não está sendo chamado, tá? Ok? Eu tenho que colocar esse em algum lugar. Então, para aparecer esse negócio aqui, aí, né? Lembra que o setup scene estava vazio? Aí você chama ele aqui, né? Tá? Chama ele aqui, exatamente. Então, deixa eu ver se o nome está certo. Ah, tá errado, né? Aqui é spawn on, né? Tá? Eu acho que eu corrigi, tá? Acho que eu corrigi porque tá rodando, né? Então, esse spawn on aqui, né? Spawn on, tá? Tá bom? Acho que é isso, né? Porque aí ele chama, né? Tá? O setup scene chama ele e aparece, né? Aí aparece o carinha aqui, tá bom? Então aparece, só que aqui eu acho que eu tinha configurado, acho que eu coloquei muito para cá, né? Eu botei mais para cá, tá? Por que que eu fiz isso? Porque tava, vai ficar mais bonito na tela de vocês, acho que vi só isso. Tá? Então, originalmente tinha posto ele bem no canto aqui, eu botei ele na terrinha aqui. É só isso, tá bom? Certo? Então, aí aparece, aí rodei e tava fazendo tudo certinho. Lembra do inventário, né? Das vidas, do bar tá certinho, né? Tá ok? Resumo do que a gente fez até agora, né? Tá bom? Então, ou detalhes, né? Spawn, né? Os pontos de spawn. Eu só uma referência, né? Para ver o que que eu vou, o que que vai aparecer lá, né? O que vai desovar lá, certo? Que ovo que vai aparecer lá, certo? Então, e, então, que spawn e que ponto, exatamente, né? Então, a gente, nesse caso aí, eu salvei, né, depois com o ponto spawn player, porque eu estava desovando players, tá bom? Porque eu botei o prefab do player object, certo? Então, configura-se uma referência para esse ponto spawn player numa instância do RPG Game Manager, que no caso é o spawn on, certo? Exatamente, ó. No método setup scene, tá? Eu chamei o spawn on. Tá certo, do jeito que tá aqui é o que eu escrevi mesmo no meu código, tá bom? E aparece o player lá, certo? Ah, o do inimigo, né, é bem parecido, tá? Na verdade é igual, só que tem que acertar melhor que apareça em outro lugar, né? Tá, aqui eu botei o X, né? Positivo, isso. Então, o meu player está num canto aqui, né? Então, se o 0 está na meio da tela, meu player está spawn aqui e meu inimigo está spawn aqui, certo? Mais ou menos, tá? E aí, então, arrastei o prefab ponto spawn para a hierarquia. Então, lembrar, aqui eu já tenho salvo no prefab um prefab genérico que só tinha o prefere para spawn o intervalo de repetição, né? Aí eu já salvei no meu prefab o ponto spawn do player. Agora eu pego o prefab do ponto spawn de novo, coloco na hierarquia, né? E coloco no spawn o inimigo, tá? O caractere, o prefab do inimigo, certo? Mudo o nome do que está na hierarquia para ponto spawn inimigo, porque agora é um prefab configurado para outra coisa, né? Tá? E aí eu coloquei 10 segundos como intervalo aqui. Eu confesso que eu não estou conseguindo ver porque eu não estou matando ele, né? Então, ele está fazendo lá, mas eu não estou... Não é que estou matando, não tô, eu nem matei e nem mexi ele. Então, se você não mata e não mexe, tá vindo, tá fazendo spawn lá, mas eu não estou vendo, né? Tá? Então, para mim ver que tá vindo inimigos a mais, eu teria que deslocar o inimigo atual, né? Ou fazer um update. Ou matar ele, né? Destruir ele. Como eu não estou fazendo nenhum dos dois, ele está fazendo, mas eu não estou vendo. Tá? Então, é o que acontece aqui na minha tela, eu acho, né? Se eu coloquei uma tela disso. Tá. Então, aqui, né? Aqui está no game, né? E eu tinha posto o gizmo aqui, tá? Então, eu botei o gizmo ativo aqui,
Então, eu consigo ver o ponto e se eu mexer o player aqui, ele sai daqui. Mas eu já tinha matado as moedas aqui. Ah, não, matei uma só, porque a outra já... Ah, não, acho que eu peguei exatamente no momento em que as moedas estavam girando, né? Eu não lembro o que aconteceu, mas as moedas estão aqui, tá? Então, o player nasce aqui e o inimigo nasceria aqui, tá? Exato. Mas aí, aqui a cada 10 segundos que ele nasceria, mas não, como ele não está mexendo, eu não estou destruindo, eu não sei se está acontecendo, eu não estou vendo acontecer, tá bom? Mas, tá vendo? Eu botei o player para cá e lembrar, como é que ficou vermelho aqui, né? Porque eu fui lá aqui, né, certo? No cubinho, e, né, cliquei aqui, né? Ó, eu cliquei nesse ícone aqui vermelho, tá? Poderia ser azul, verde, mas como eu tinha verdes e outras coisas, eu botei vermelho e amarelo, né? Amarelo pro player e vermelho pro inimigo, tá bom? Aí ele aparece aqui no inspector desse jeito aqui, né? Tudo bem? Então, não fiz script nenhum, hein? Só a mesma, só configurando. Então, de novo, né? Eu tinha falado na aula passada, né? Essas coisas são legais para quê? Porque isso tem a ver com designers, né? Então, são coisas de programação simples, ou até essa parte aqui teve mínimo código, né? Mas tudo bem, teve código, né? Então, mas aí o game design nem precisa manjar de programação e ele vai fazendo a brincadeira dele. Por quê? Porque você já configurou do jeito que é assim. O game design, ele vem com uma pranchetinha, com as folhas, né? E tem lá storyboard dele, né? Tá? Storyboard, o protótipo dele é em storyboard. Aí eu queria ver como ficava assim, então, é desse jeito aqui. Então ele tá lá, né? Tá subindo a máquina, e aí você vai lá antes da play, você configura do jeito que você quer, bota onde você quer e o negócio funciona, já tá funcionando, tá? Então é isso que é legal. Então, o Inspector é para isso, para que programador e game designer, né, trabalhem juntos, tá? Então vamos lá. Se eu der o play do game, né? O inimigo spawn a cada 10 minutos, 10 segundos aqui, né? Certo? O problema aqui, pessoal, né? É que nesse caso aqui, lembra que a gente usou Cinemachine para que a câmera, mesmo se a cena é grande, provavelmente você estava fazendo um mundo maior, o que for, né? Diferente e tal, né? Então a câmera segue o player. Aqui a câmera não segue mais o player, né? Por quê? Porque a gente tinha feito o Cinema Machine para configuração fixa. Vou lá e pego do prefab e jogo eu mesmo, né? O meu prefab lá na cima, né? Na hierarquia. Aqui é dinâmica. Aqui o player aparece agora dentro do ponto, né? Onde o game designer colocar o spawn, né? Ponto de spawn, vai aparecer os players, tá? Isso é bom por causa da cena, né? Então, o seu player, ele vem de um tubo, ele vem de um buraco, ele vem de uma casa, ele sai de um fogo, né? Um vulcão, né? Já estou dando ideias aí para vocês fazerem a cena seguinte, tá? Então, é preciso acertar o Cine Machine, tá bom? Então, vamos acertar ele aqui. Então, o que a gente vai criar dentro do, né? Lembra que eu pedi para criar um diretório, um subdiretório, uma pasta em script chamado managers, né? Então, cria, primeiro, coloca um create game object empty de novo na hierarquia, né? E adiciona um script e chama esse script de RPG Câmera Manager. Então, é um controlador da câmera, tá? Então, de um objeto empty lá, né? Tá? E aí, associa, importa a biblioteca Cinemachine, tá? Aí, né, ó, novamente, mesma coisa. Esse daqui é o singleton, né? Certo? Então, ó, static RPG, Câmera Manager, instância compartilhada igual a null. Então, aqui é o meu indicador, né, tá? De que a instância compartilhada inicialmente não tem nada, tá?
Esta diretiva, eu acho que já usei, já usei, não sei se tinha explicado direito, né? Mas essa aqui é uma variável public. Mas na hora que eu coloco aqui hide inspector, ela não vai aparecer no inspector, né? Porque eu estou pedindo para ele esconder, né? Tá? Então, por quê? Porque Cinemachine Virtual Camera, câmera virtual, ele já é automaticamente associado pelo Unity, tá bom? Às CVs que você cria na cena, tá? Então, não precisa associar nada. Então, bota o hide para não ficar aparecendo variável que eu não vou poder mexer mesmo, né? Tá? Aqui, aí eu faço de novo, né? No meu controlador da câmera, né? Novamente usando a função awake, né? Que antes de start, tá bom? Mesmo truque lá do Singleton, né? Se a instância compartilhada já existe, então ele não anula, e não é essa daqui que está subindo agora, destrói. Então, a ideia é que não suba nada, né? Que não é o Singleton que já está lá subido na máquina. Opa, não tem. Então, não é esta aqui, né? Ou não, né? Não é essa e não tem, né? Aí a instância compartilhada é essa daqui, então esse é o Singleton que vai estar vivo na máquina, certo? E aí, no caso aqui do controlador da câmera, né? É um Game Object, esse aqui é o nome padrão aí que o Cinemachine já usa, né? Câmera do um Game Object VCAM, Virtual Camera, certo? Eu pego, né? Game Find with Tag, procuro pela tag Virtual Camera. Então, aqui está na cara que eu vou ter que criar uma tag Virtual Camera e associar a minha câmera virtual, certo? E aí, então, eu procuro, né? Isso aqui eu busquei, né? Tá? E associo na minha câmera virtual, certo? Aqui, ó, minha câmera virtual. Pego esse VCAM Game Jam, né? Pego o componente da Cinemachine, né? Na câmera virtual e coloco nessa câmera virtual, certo? Ok. Agora, né? Isso aqui já fiz. O start já fiz. Talvez tenha bobeado aqui no start, pessoal. Bom. Não, start o setup scene. Aqui eu tô, né? Eu voltei, ó. Cuidado, hein? Aqui eu estou no Camera Manager, tá? Aqui eu volto acionando a câmera virtual ao Game Manager, tá bom? Então, não é que eu estou na mesma... É outro script, né? Então, aí eu migro para o script do Game Manager, RPG Game Manager, tá bom? Como já não tem mudança, eu colapsei as três funções aí, certo? E agora boto no Spawn Player, tá bom? Tá. Boto no Spawn Player. Então é por isso que eu tinha colocado esse nome aqui, porque eu chamo... Isso aqui é outra função, né? Tá bom. Então vamos lá. Ponto Spawn Player, então é um objeto, ou é um objeto que tem um prefab disso, né? Se não é nulo, eu subo aqui, né? Um Game Object Player, tá? E pego pego o player, no fundo, né? Tá? O objeto que eu estou fazendo spawn, tá? Que é esse aqui, certo? E coloco câmera virtual seguindo esse cara aí, né? O player transform significa a posição dele, tá? Ok? Então, o que eu fiz aí? Eu só consertei o que eu já tinha feito, porque na versão anterior, na versão que a gente tinha o player que eu colocava na cena, já estava certo. Agora que ele muda dinamicamente de acordo com onde o ponto de spawn eu distribuí, ou completamente o game design eu distribuí, ele vai seguir, tá? Então, eu tenho que colocar duas coisas aqui no RPG Manager, né? Que é o ponto spawn player, certo? E o Camera Manager, tá? Aqui, ó, perdão que eu não fiz direito aqui, não expliquei direito, né? Ó, não esqueci de comentar, né? Public RPG Camera Manager é um Camera Manager. Então, eu tenho que associar a minha câmera, eu quero na verdade, o script que eu quero, que é esse aqui, né?
Esse script eu tenho que associar com esse objeto aqui, certo? Daqui. Então, eu estou associando o script da câmera, o gerenciador da câmera, com o gerenciador do Game Manager. Tá? É isso. E esse aqui eu já tinha feito antes, certo? Vamos lá. Então, lembrar que eu tenho que criar, né? Eu tenho que ir no tag aqui, clico aqui, add, né? Dou um mais lá e no meio, câmera virtual câmera, né? Já sei, então, de novo, eu quero pedir desculpas. Como eu vou fazer depois pro laboratório? Eu vou fazer código de novo com vocês, que para preparar a aula teórica, eu codifico, né? Mas aí, para o laboratório, para não ficar errado, eu codifico tudo de novo. Então, pode ser que eu acabe colocando nomes em português, sei lá, a gente dá um pouquinho de bagunça aí, né? A gente pede desculpas, porque não faz as duas coisas juntas, né? Deveria, né? Mas paciência, não estou conseguindo fazer os dois juntos, tá? Então, mas aí, adiciono uma tag, no caso é virtual câmera, tá? E aí associo, busco a tag na CM, na hierarquia aparece CM virtual VCAM, né? Ou, no caso, só tem uma. Se tivesse mais câmeras, aparecia 2, 3. Mas nesse caso aqui, só pego a 1, seleciono na hierarquia, né? E associo a tag câmera virtual. Para quê? Para que ele siga, para essa câmera seguir o player, tá bom? Opa, aqui eu puxei direto. Aqui eu puxei direto desculpa, não traduzi, tá? Então, acho que esse aqui é da Microsoft de novo, tá? A keyword virtual, tá? A keyword virtual é usada para declarar classes, métodos, né, e serão implementadas, mas que haverá sobrescrição, tá? Então, a virtual é porque já estamos preparando o C# para dizer que vai ter coisas que não estão declaradas totalmente, porque vai haver sobrescrição que vai completar na funcionalidade dela, certo? No código seguinte, aqui é um exemplo, né? Aqui, esse aqui é do livro, tá? Esse aqui não é do C#, não, porque esse aqui, ó, no código seguinte, vamos construir uma função básica, né? Para matar o caractere, tá? Ok, vamos ver se está aqui. Código, né? Espero que esteja, né? Está. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho, né, uma função virtual, tá? Um método virtual, chama aqui o character, que vai destruir o objeto que eu quero matar, né, certo? Acabar com ele. Então, de novo, aqui não estou usando essas duas aqui, tá? O silêncio e o collection system generic, tá? E não mudei nada, tá? Só inseri esse método virtual, public virtual void que o character, tá bom? Que é essa explicação aqui, né? Ok? Classe inimigo, vamos lá. Então, aqui, a gente só tinha classe player, tá bom? No nosso game, a gente só tinha classe player. Agora, a gente está inserindo a classe inimigo, tá bom? De novo, ainda é singleton, né? Porque a classe inimigo, ela também é um singleton, né? Ok, vamos lá. Usamos um truque com objetos programáveis para construir um objeto scriptable chamado hit points, pontos dano, né? Que compartilha dados necessariamente com o refbar do player. A classe character contém, até com letra maiúscula devia ser, né? Contém a prioridade de um tipo de pontos dano que é usado para a classe player que é de character, lembra, né? A classe player, classe character é abstract, né? Certo? E ela herda de monobehavior. Classe player herda de character, então é uma classe incompleta, né? A character é incompleta e ela junta-se com a classe player. Por quê? Porque o inimigo vai herdar de character também, né? Essa é a ideia se fosse só o player, não precisava fazer essa brincadeira. Mas como agora o inimigo também vai herdar de character, né? Agora vai fazer mais sentido, né? Os inimigos no game não terão half-bar. Por quê? Porque é estranho, né? Então, de fato, bom, poderia ser, né? Se fosse um multiplayer que você assume inimigo e tal, né? No visor dele, né? Mas como aqui é um game bem simplesinho, né? Então não vai ter half-bar para o inimigo, tá? Não exige um ponto, um objeto scriptável, pontos dano, porque não tem half-bar, certo? Apenas o player tem uma half-bar que precisa ter acesso ao objeto scriptável, né? Tá bom?
lembrar, né? O objeto scriptável é o coração, no caso, né? Mas é o coração. No caso do pontos dano é só o coração. Que pode ter outras coisas, né? Pode ter outras coisas. Super coração, né? Uma vitamina, uma estamina, o que for, né? Podemos simplificar a maneira como rastrearemos tracking, né? Os pontos de vida, né? Pontos de dano, né? Na classe inimigo, simplesmente, perdão, pontos de dano é do player. Então aqui eu chamei de pontos de vida, né? E tá meio confuso, né, pessoal? Acho que eu... Bom, acho que eu chamei de pontos de dano, posso estar enganado, né? Mas imagina que eu chamei de pontos de vida. Na classe inimigo, tá, então a vida do inimigo é pontos de vida, e do objeto é pontos de dano. Simplesmente usando uma variável float para rastrear pontos de vida dos inimigos. Acho que talvez seja isso mesmo. Não estou lembrado do que eu fiz. Mas pontos de dano é do player e pontos de vida do inimigo. Tá? Então, refactoring. Então, o que é refactoring? Refactoring é o próprio nome diz, né? Refazendo, tá? Refazendo você, no código, você dá uma mudada sem mudar. Você tem a arquitetura, não é código errado, você só override é para isso, né? Você sobrescreve, porque o código vai tendo pequenas modificações sem as partes anteriores perderem a validade. Então, você só vai acrescentando, vai fazendo uma hibridação, mas o nome técnico chama refactoring, tá? Você reformata a classe player, tá bom? Então, aí você cria, né? Você cria a classe inimigo, que ela herda da classe player, ela herda de caractere, então ela copia algumas coisas da classe player, no fundo isso, certo? Então, aqui, então eu chamei de pontos dano, mas deveria ter colocado outro nome para não confundir vocês, tá? Aqui deveria chamar de pontos vida, né? Tá? Mas eu escrevi pontos dano mesmo. Enfim, peço desculpas, mas eu escrevi o mesmo nome. Deveria ser pontos vida aqui no laboratório, eu mudo, tá? Ok? Então, tem uma variável pontos dano aqui dentro, certo? O que a gente vai usar? Então, vou fazer uma pausa aqui, no sentido de explicar o que é uma coroutine. Então, coroutine é um truque do Unity, tá bom? Para quê? Então, vamos lá. Quando um método, é uma pequena pausa, em teoria, né? Quando um método é chamado no Unity, ele é executado até que ele acabe. Então, você chama ele, né? Ele entrou nele e vai acabar, tá bom? A princípio, então, eu tenho um frame de execução no Unity, né? Tá? E pode ser o frame da tela, um frame, pode, mas vamos imaginar que é um frame de execução, tá? O frame de execução é um ciclo do Unity. O Unity tem um ciclo de atualização. Na próxima aula teórica, eu mostro, né? Foi falado. A última aula é bem grande, tá, pessoal? É complicado, digamos assim, né? Então, mas tudo bem, então eu coloco essas coisas aí. Que é o ciclo de execução dele, que seria o frame de execução do Unity, tá? Que o awake é primeiro, depois é o start, a cada update da tela é update, a cada frame é chamado de update, fixed update, tá? Então, o update é da tela, fixed update é o update de execução. Esse ciclo de execução aqui, frame de execução, é o que está aqui é esse nome aqui, tá? Então, esse ciclo de execução, era bom que o método subiu e acabasse esse ciclo. Senão, o que acontece? O Unity vai dar uma volta na execução dele e tem método que não acabou. Então, o que vai acontecer? O Unity trava, porque ele não pode dar uma volta. Como é que ele vai atualizar a tela se não acabou? Então, o Unity trava. Então, se o jogo chamar no método que idealmente duraria mais do que o único frame, o Unity forçará todo o método a ser chamado dentro desse frame. Vai atrasar, né? Se isso acontecer, a tradução não está muito boa. Pode ser que não se obtenha o resultado procurado. Por quê? Porque uma coisa, ou a tela vai atrasar, ou o método vai atrasar, ou os dois, tá? E aí depende
Tem umas regras, parece, né? Mas eu não lembro bem como é que ele faz esse hash, né? Tem umas regras, tá? No fundo, começa a dar errado. Começa as coisas não acontecerem como você tinha imaginado, tá? Hora dá certo, hora dá errado. No fundo é isso, né? Pode ser que um golpe que você dê funcione no momento e outro momento não funcione, né? Se isso acontecer, pode ocorrer que os resultados de um método executado no espaço de vários segundos não seja visível. Exatamente, você não veja a atualização porque o update entrou na jogada mesmo que o método não tenha acabado. Tá? O Unity dá umas quebradas aí, né? Então, como é que eu sincronizo coisas que quebram o frame do Unity? No fundo é isso. Como é que eu resolvo métodos que quebram, né, o tempo real do Unity, certo? Coroutine. Então, coroutine é uma solução que o Unity gerou, tá? Ele oferece para o programador, para o desenvolvedor, né? Que pode ser pensado como funções que podem ser pausadas. Então a coroutine é uma função que você, programador, escolhe quando que o Unity pode deixar ela em stand-by, né? Tá? Então, por quê? Porque você criou ela como coroutine, né? Então, ela pode ser pausada no caminho de execução e em seguida retome. Então, o frame do Unity continua, né? Então você tem que prever as coisas que você vai fazer com o routine, tá? A execução dos métodos que demoram vários frames, então, pode não. Se não tem nada a ver com a jogabilidade, se é uma coisa acessória, se é uma coisa de beleza, um passarinho, né? Um diálogo, uma musiquinha feita especial, tanto faz, né? Agora, se é jogabilidade, se tem a ver com a gameplay, né? Com entendimento das funções, pode não ser gameplay da hora, mas o que vai acontecer, né? No próximo, então você tem que tomar cuidado. Então, como é que o Unity sugere? Coroutine. Toda vez que aquilo vai interferir no gameplay, ou no próximo gameplay atual, ou no próximo, né? Ou na estratégia do jogo, né? Coroutine. Então, como é que eu declaro coroutine? Declaro coroutine necessita que eu use o retorno enumerator. Então, eu tenho que declarar. Então, enumerator, né, é uma variável, um tipo de variável do Unity, do C#, né? Então, e incluir uma linha. Inclui uma linha yield, tá? Pode ser outros, pode ser resume, se não me engano, tá? Mas o normal é o yield, tá? Em algum lugar dentro do método, que aí você explicitamente diz para o Unity onde que você pode parar e prosseguir. Aí o Unity corta o seu método, não aleatoriamente, porque ele faria de alguma forma aleatória, porque tem coisas que ele não pode deixar a máquina parar, certo? Então ele corta a sua rotina onde você diz que pode cortar e ele retoma de onde você disse que podia retomar, certo? Esta linha yield diz ao motor para pausar e voltar a partir dela, né? É isso aí. Legal, né? Uma solução que o Unity é um jeitinho, né? Então, exemplos. A cada frame de execução, tá? Então, exemplo de livro aqui, né? O enumerator é o return dela, não é um void, hein? O enumerator, por quê? Aqui já tá indicando que, opa, enumerator não é só para isso, mas para a rotina é obrigatório. E o enumerator, ele roda a cada frame, né? Enquanto verdadeiro, né? Então, ó, print, eu quero, né, imprimir em cada frame. E é o de return no. Então, ele vai fazer isso e vai voltar. Então, mas ele se precisar, ele pausa aqui. No próximo frame, ele vai. Então, se for tempo de execução 24, vai fazer 24 vezes por segundo. 120, 120 por segundo. Tá? Depende do frame que ele estiver sendo executado, né? Esse daqui, um outro exemplo, né? Eu estou fazendo a cada 3 segundos. Então, aqui no meu yield, eu botei, né, um delay, wait for 3, aqui é um float, né? Eu botei 3. Então, a cada... ele vai esperar por 3 segundos. Então, ele vai imprimir. O próximo, ele vai imprimir quando? Né? Então, o Unity, ele vai todo esse método aqui, né?
ele vai respeitar. Então, ele não vai detonar o wait for... Então, ele vai estar lá, né? A máquina vai estar rodando, ele dá um jeito, coordena as coisas, né? Para não detonar o wait por 3 segundos, para não alterar a função de tempo, né? Mas ele respeita, a atualização dele é muito mais rápida que 3 segundos, mas então ele vai aparecer, né? Então, se for 120 FPS, né? Só depois de 6 segundos que aparece 2, né? Tá? Senão apareceria 120, né? No outro, né? Tá bom? Mesmo código, só que aqui, quer dizer, incluindo essa linha, wait for x segundos, no caso é 3, tá? Mesmo código, certo? Mesmo código. Vamos lá. No nosso caso, como é que a gente vai usar isso, né? A gente vai usar aqui na função dano caractere, tá bom? Então, cuidado, tinha esquecido de botar aqui, né? No exemplo, tem que chamar o System Collections, a biblioteca System Collections, tá bom? Então, na biblioteca System Collections tem os coroutines, tá? Então, eu já tinha aqui o caractere, né? Eu vou criar 2 funções abstract aqui, uma abstract genérica normal aqui, que é reset caractere, que eu explico daqui a pouco. E lembrar que a classe abstract, tipo, o modificador abstract é porque a classe é incompleta, né? Tá bom? Então, eu estou em uma classe, o modificador, então, ele, no caso aqui, é uma função incompleta, né? Então, eu tenho uma função, pode ser uma classe também completa. Então, mas aqui eu tenho uma função. Então, aqui uma função reset caractere e uma função que é um disparo de coroutine, que é a função dano caractere, tá bom? Então, essa função dano caractere, tipo enumerator, ela está incompleta, o ápice daqui, ela tem um inteiro de dano, um valor de dano, né? E um intervalo de tempo que ela vai gerar dano, né? Tá? Um float, eu chamo de intervalo, ok? Estas 2 linhas aqui estão na função caractere, na script caractere, né? E aí eu criei o script inimigo, certo? Então aí, a classe inimigo, caractere, ela tem lá, já tinha posto pontos dano, né? Que deveria ser pontos de vida, tá? Então aqui eu tenho um public int força do dano, né? Quanto que eu vou causar de dano. E a coroutine, que é o dano coroutine. Então aqui eu tenho a função, aqui essa função foi declarada. Tá errado, né? Acho que compilou, viu? Isso aqui tá errado. Bom, eu chamando certo não vai errado, mas não, tá certo. Então aqui não é minúsculo mesmo, não é maiúsculo não, tá? Então, a lógica, a função é diferente. A função aqui é dano caractere, perdão. Então, olha lá. Dano caractere, né? Eu tinha declarado abstract em player, né? Em caractere. E aqui eu declarei ela a coroutine de inimigo, tá aqui, tá? Então vamos lá. É um override. Então, override significa que vai haver mais outra declaração. Então, tudo bem? Então, aqui apareceu uma, né? Mas vai aparecer outras, tá bom? Provavelmente na classe player, né? Vamos lá. Então, eu tenho lá um dano e uma float, né? Um intervalo. Então, vamos lá. Em loop infinito, while true, né? Então, pontos dano, que é esse cara aqui, eu subtraio o dano que eu estou querendo, que eu obtive, né? Que eu me chamando, né? Estou me dando aqui. Se os pontos dano foram menor do que um valor mínimo aí, né? Certo? Um 0, né? Tá? É que float tem essa coisa do 0 não ser 0. Então, vamos lá. Então, float epsilon, né? 0 e a menos 10. Então, o epsilon. Não, menor do que 0, mas aqui é o jeito de dizer que é menor do que 0, tá? Então, pontos dano. Então, se chegou no valor limite, né, mínimo, mata o caractere. Aqui o caractere. Se o intervalo, né, de tempo for maior do que 0 também, né, certo? Eu return, eu espero, tá? Espero um intervalo, o intervalo está aqui, né? Eu vou aguardar para retornar nesse intervalo, tá? Se não, volta, né? Break, então não faz nada, tá bom? Então, o dano caractere só tem dano se for menor do que 0 ou maior do que 0,
Então aqui... Ah, não. Se o pontos dano for menor do que zero e se o intervalo de tempo for maior do que zero. Não é a mesma coisa, senão a lógica ali é sempre, né? Esse else decifra aqui. Então, se o intervalo for menor se o intervalo for menor do que zero. Ah, se não tiver nada aqui, né? Tá? Retorna. Ok. Então, continuando, tá? Então, o inimigo tem um pedaço aqui, outro pedaço do inimigo está aqui, né? Reset caractere, o que é? Eu inicio com os pontos de dano inicial que eu tinha, eu defino lá, né? Eu defino no... Isso aqui define-se, é um public, né? Isso aqui é um public, tá? No caractere tem um public que eu defino lá, para cada caractere eu defino quanto que ele começa de vida, tá? Então, é o início dele. É o game design que define. Então, vamos lá. On collision enter são duas collision né, que eu estou usando pré-definidas do unit, tá? On collision enter e on exit enter, né? On collision e on exit, tá? Então, no on collision se o caractere que colidiu for o player, tá? Então, a colisão ele gera um evento, né? Tá? E esse evento aqui eu puxo o tag dele. Então, se for o player, tá? Eu pego esse componente player dele e coloco na variável player, certo? Se o dano coroutine, então se a coroutine, tá? Ela existe, tem uma coroutine existindo aqui, isso não é nulo, né? Se existe essa coroutine, então eu pego subo ela, tá? Subo essa coroutine, tá? Que é a função dano caractere, né? Aqui eu estou chamando a coroutine, certo? Chamo a função dano caractere, né? Essa daqui, certo? A força dano força dano é uma variável, né? Aqui, né? Tá? Então, de quem está definindo o inimigo ponto força dano, certo? No caso, eu não estou usando ainda. Se eu não me engano, aqui não estou usando. Estou explicando, mas não está usando, né? Porque não estou usando ainda. Então, e aí o tempo, 1 segundo, tá? Dando caractere em 1 segundo. On collision exit. Então, aqui é para... isso daqui é a colisão, quando ela ocorre e quando ela termina, né? Tá? Então, tempo de colisão, né? Então, quando ela começa a ocorrer, é o collision enter. Quando ela finaliza, é o exit, tá? Então, seria, né? Para quem gosta de digitais, né? Borda de subida e borda de descida. Não tem um pulso, né? Um pulso retangular, né? A borda de subida é o collision enter. A borda de descida do evento, o que está acontecendo, né? É um estado, né? Estado sem colisão com colisão, né? Quando ele começa, on collision enter. Quando ele termina, né? É exit, tá? Então, de novo, né? Eu testo se puxo, né? Se o evento colisão é com o player, né? Então, se existe, né? Se existe a corrotina rodando, né? Tá? Porque no fundo a corrotina está rodando ainda. Se está rodando a corrotina, né? Paro, tá? Por quê? Porque mas está rodando ainda. Sim, mas o player já foi embora, né? Tá? O player já foi embora, né? Tá? Então o inimigo, se não fica rodando na máquina coisas que não precisa mais, né? Não, é um jeito, porque, lembrar, a corotina, o processo começa a rodar e o Unity vai deixando, né? E vai atualizando onde que a gente colocou yield. O player já foi embora, né? E você fica lá martelando no efeito, né? Com o que for, né? O efeito que for. Então, aqui você está fazendo aquilo, você está parando a rotina porque, cara, o player já foi embora, né? Tá? E aí você põe, que é o dano coroutine, esse objeto aqui, né? É vazio, né? Tá bom? Entrou, sobe ela. Entrou, colidiu. Se quem colidiu já foi embora, mata ela. Por quê? Porque não precisa mais, né? Tá bom?
Então, refactoring, né? Refactoring do player, tá? O que eu tenho que fazer no refactoring do player? Primeiro, lembrando, a coroutine, tá? Ela é definida abstract, né? Então, ela tem no inimigo e tem no player também, tá? Então, vamos ver como é que eu faço o override, né? E vai dar pau? Não, se eu tenho override, não dá pau, porque ele vai sobrescrevendo todas, né? Significa que ela está crescendo? Não, significa que é outra maneira da mesma função funcionar, tá? No caso, ela é bem parecida, mas o código, mas o pensamento pode ser diferente. Vamos ver se é diferente ou não, tá? Eu sinceramente, acho que eu não pensei muito se o pensamento era muito diferente, mas vamos lá. Então, o código dele o jeitão dele é bem parecido, né? Só que, né, lembrar que quando é player, né, eu tenho uma classe, né? Eu herdo um valor de dano, que esse valor, o coração pode ir melhorando, né? Certo? Lembra do coração, da vida, né? Então, esse valor de vida, ele é atualizado, ele é uma static, se não me engano, né? Então, não é uma variável de sistema, mas é uma classe, né? Tá? Um public de uma classe. Então, pontos dando valor, né? Eu pego esse ponto dando valor, que é associado ao player, né? Então, pontos dando sozinho, que deveria chamar pontos vida, né? Pontos dando sozinho é do inimigo. Pontos dando valor, ponto valor, né? É o valor, é o interface do player, né? Então, menos o dano igualzinho. Então, aqui é igualzinho, isso aqui, a variável é diferente, né? Então, igualzinho, né? Então, se o ponto de valor é menor do que zero, apaga ele. Só moto caractere. Se o intervalo de tempo é maior do que zero, né? Espera para o intervalo. Então, se eu tenho um valor de intervalo que é para esperar, no fundo do intervalo é o que eu quero. Então, qual é a ideia desse intervalo, né? É que o efeito aconteça num tempo, né? E eu faça isso aparecer que está acontecendo um efeito, tá? Então, é uma questão de design, me parece, né? Então, uma explosão, alguma coisa, né? Tá? Eu não sei uma coisa gráfica que vocês querem fazer, uma música, né? Mas é chato, né? Você está fazendo um negócio lá que você fez tudo legal e a coisa já some, né? O cara botou um monte de efeito de partícula, música, o que for, né? Colocou lá uma mensagem e a coisa já sumiu, né? Então você espera o termo para o design que seus designers, né? Nem o game designer, o designer fica muito chateado quando as coisas que ele faz nem ninguém vê, ninguém ouve, ninguém presta atenção. Tá na cara, né? Qualquer um, né? Nossa, o cara fez a planilha, uma pesquisa, ninguém citou, ninguém anexou, na hora de botar no relatório não foi. E tá certo, né? Então, na hora que aconteceu lá o embate entre o player, então pode ser que eu queira fazer algum efeito lá, então é o tempo de esperar um pouquinho para que o efeito lá apareça, certo? Mas não vai deixar 10 segundos, né? Bom, a não ser que seja no RPG, vai ter uma charada, né? Vai ter uma pista, vai ter alguma coisa que vai mudar a estratégia de jogo, aí sim, né? Certo? Então, eu não sei o que você quer fazer, certo? Então, o jogo, ele é um frame, né? E aí vocês vão fazendo design. Vocês podem ser game designer em cima desse frame, né? Ah, framework aqui, né? Frame. Vocês acho que tem uma prancheta com algumas coisas preenchidas e ele tem uma jogabilidade mínima, mas é aí que você desenvolva, né? A gente vai pedir para customizar isso aí, né? Tá? Então, a funcionalidade é igualzinha, mas aqui é uma coroutine, né? Que ela tá... essa daqui está associada a player, a anterior estava associada ao inimigo, certo? Continuando, reset caractere. Reset caractere do inimigo. Puxa vida, eu esqueci de ver. Eu acho que eu comi bola, viu? Não.
Então, ó, reset caractere do inimigo, ele só inicia os pontos dele, tá? O reset caractere do player tem um monte de coisa, porque o player tem esses dois caretas a mais, né? Que é o inventário, né? Todas as cinco caixinhas de slot, no caso aqui, né? E o health bar, certo? O inimigo não tem nenhum dos dois, né? Tá? Por isso que ele é inimigo, né? Então, é da nossa mocinha, né? Então, no reset do player, tem a reinicialização do ponto de dano dele com o valor inicial definido lá na variável public, né? E esses três aqui, inclusive esse arrobar aqui é por causa que para não dar, para não, no caso, né, de ter outros caracteres, entre aspas, player no jogo, né? Tá bom? Eu coloco o this aqui, né? Seria subir de novo o inventário, subir de novo o arrobar, certo? Subir aparecendo, tá? Aqui, isso aqui são coisas que já estavam, né? Esse aqui já estava, esse aqui eu acabei de explicar, né? Vamos só ver o que o caractere do player, né? Ele base é uma diretiva aqui que é bem parecida com o que significa que é esse que o caractere. Senão, pode ser que o compilador queira pegar o que o caractere do inimigo, né? Então, destrói a health bar e destrói o inventário dele, né? Tá bom? Ok? E aí, por fim, mais um slide. Ah, tá. Então, resumo. Então, por fim, eu tenho aqui, esse daqui eu dei um erro de compilação, né, pessoal? E eu acabei não vendo como é que, não consegui, antes de começar a aula, queria ter posto a minha tela, mas não deu um errinho lá, né? Então, não consegui acertar. Então, mas programei tudo, só não consegui. Eu acho que pode ser pontos dano lá, viu? Agora que eu me toquei, mas paciência. Então vamos lá. No meu inimigo, né? Tem que acertar pontos iniciais. Lembrar que no meu player eu coloquei 6, né? E 10, né? Pontos, né? Então aqui o livro está escrito 2 e 2, né? Tá? Mais fraco, né? Certo? Começa com menos e acaba com menos também. Aqui, esse cara aqui, né? Tem o caractere, então, mas eu não, puxa vida, eu comi bola aqui, tá? E no meu não tá aparecendo, né? Tá? Então, não sei o que é esse cara aqui, tá? No meu não tá aparecendo, né? No meu aparece só o caractere, não categoria. Eu não sei se eu comi bola e tal, né? Ok, então tá, aparece aqui e aparece como não um menuzinho, né? Talvez tenha comido bola alguma coisa, mas no meu não tá aparecendo. Depois, força, né? Força de dano, 1. Cada vez que tocar, 1, né? Tá bom? Vamos resumir aqui. Resumir, né? Tá bom? Criamos a arquitetura para vários tipos de personagens. Vários é 2, né? Que é player e inimigo. Também é mais do que 1, né? Ao longo do game e algumas dicas sobre o uso do C# no processo. Concretamente é o singleton e as coroutines, certo? Nosso jogo agora tem um gamer central, singleton, né? Responsável por configurar uma cena, gerando player, garantindo que a câmera seja configurada corretamente. É o acerto do virtual, do Cinemachine, né? Para que a câmera virtual continue perseguindo, acompanhe o player. Principalmente no mundo grande, né? No mundo pequenininho, uma cena de não faz tanta diferença. Apesar de fazer, ele fica feio, né? Mas estranho, né? Pelo menos principiante. A câmera não percorrer. Visão de Deus fixa, né? Então, a gente acertou por causa do spawn, né? Spawn dinâmico. Escrevemos o código para controlar a câmera programática, onde anteriormente teve que configurar a câmera por meio do editor do Unity. Então, é isso daí, né? Mesma coisa que eu acabei de falar, só que vamos falar mais sério, né? Construímos um ponto de spawn para gerar diferentes tipos de personagens. Então, ponto de spawn genérico que associou spawn do player e spawn do inimigo, certo? E aprendeu sobre coroutines.
Aí tá errado, né? Não coloquei nem em português nem em inglês, né? Sobre coroutinas. Uma ferramenta importante, nas ferramentas, tá bom, tá errado, não tá errado. Uma ferramenta importante nas ferramentas do desenvolvedor Unity. Sempre que vocês querem, que a gente quer que funções, exemplo, né? Se eu, no nosso caso, se eu associo algum efeito, uma musiquinha, um efeito de partícula, ou alguma outra coisa, uma dica de uma charada, né, de um próximo passo, ou o Mario fazendo uma brincadeira lá, certo? Quando o player toca no caso do Mario, morria. Né? Quando o player toca no inimigo, tem um tempo a mais do que o evento, o ciclo de frame do Unity quer. Então, sempre que acontecer isso, né, problema de temporização entre as coisas, né? Usar coroutines, tá? Que é o utilizado enumerator e o yield, tá? Tá bom? Bom, então é isso. E quinta-feira a gente vai fazer essa parte aí, né, tá? Vai ficar só faltando inteligência artificial e a finalização do gameplay, né, para vocês fecharem esse laboratório e, é lógico, as customizações do laboratório. Tá bom? Eu acho que eu vou deixar a semana que vem, e normalmente eu deixaria mais uma semana só, deixar um pouco mais, porque esse game é longo, né? E talvez vocês queiram caprichar um pouquinho mais, né? E talvez a própria caprichar nas customizações ajude vocês a bolarem o game de vocês, tá? Então lembrar que o game final de vocês pode ser uma versão de qualquer outro game aí, tá? Mas só que um game muito fácil e nota menos, né? Um game melhorzinho tem uma nota melhor, me parece, né? Tá bom? Também não vou muito preocupar tanto com jogabilidades diferentes. Eu me preocupo mais com a capacidade de programação e de design, né? Algum design que vocês façam, né? Por exemplo, de repente um derivado do RPG, mas um cenário legal, cenas legais, né? E de onde vem, de onde vai, sei lá. Aí tudo é game design, certo? Programação mais simples, pode ser base dessa, né? Música legal, cena legal, alguma piadinha, né? Certo? Tá valendo. Um jogo de carta com diferença, jogabilidade simples, né? Mas tabuleiro bonito, tá valendo, né? Tá bom? Então, aula de hoje, alguma dúvida, sim, pessoal? Antes de terminar? Óbvio, professor, então. O Wesley está perguntando. Em relação aos sprites, você possui algum site de referência para estar... Ah, sim. Rotação. Então, Wesley, não é normal, não é muito normal. Rotação você fala assim, nesse eixo, né? Ele não é cambalhota, né? Tá. Então, tem. Eu vou passar o que o pessoal passa aí. Né? Eu coloco no. Tá, entendi. Eu coloco no grupo do. Coloco no grupo do Telegram, tá? Você tá no Telegram? Eu, de cabeça eu não tenho, né? Mas tem dois. Tem dois que o pessoal usa e tem um monte, mas aí. Você não está? Então, mas eu passo no teu e-mail, então, tá? Passo no teu e-mail, né? Certo? E tem dois sites que o pessoal usa de sprites, mas eu, sinceramente, não. Tem muitas coisas bonitinhas, mas não sei se tem versões dele, né? Para fazer essas votações, tem que ter versões dele, tá? Tem várias coisinhas lá, mas não sei se tem essas versões, tá bom? Tem dois sites que o pessoal cita bastante, né? Tá bom? Opa, que achei certo. Em geral, né, quem capricha, capricha. Então, quer fazer uma coisa um pouquinho maior, porque o cara caprichou, né? Mas, sim, tem, nesse site aí, um outro tem, né? Mas não sei se tem os detalhes ou a resolução que você quer, né? Tá bom? Mas eu te passo aí. E também, né, Wesley, dá para mexer no Photoshop, né? Ou no GIMP, né? Para diminuir a resolução, tá? Fica feio, mas escolhe um caractere mais simples
e muda, faz decimação nela, né? Tá? Diminui a resolução da imagem, tá? Tá bom? Mas eu passo para você no site no e-mail, os 2 sites que eu tenho, que eu vejo o pessoal usar, né? Mais alguma dúvida, pessoal? O GIMP eu faço direto isso, mexendo no GIMP, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Tá bom. Então, por hoje é só, tá? Boa noite, hein? Boa noite.